Descubra como prolongar as sonecas do seu bebê. É aí como uma das principais dores que as mães têm quando elas nos procuram. Aquelas mães que querem que os seus bebês durmam bastante nas sonecas, mas elas não têm obtido sucesso nessa empreitada. Eu sei que não é fácil, mas se você quer aprender como prolongar as sonecas do seu bebê, fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que hoje você vai aprender tudinho, tintim por tintim. Eu sou Mayara Murdock, sou consultora do sono infantil. Eu ajudo mães a ensinar os seus bebês a dormirem pelo menos 8 horas de sono noturno. Então vamos lá, vamos aprender hoje como prolongar as sonecas do seu bebê. Então, assim, é bem sabido que os bebês, eles fazem muito mais sonecas do que nós adultos. É uma necessidade básica aí dos bebês, porque ocupa aí uma importante função no desenvolvimento desse bebê, desenvolvimento motor, desenvolvimento neurológico. As sonecas exercem um papel fundamental aí para desenvolvimento de habilidades também, habilidades motoras, aprendizado. Então, bons períodos de descanso dos nossos bebês garantem aí que eles se desenvolvam bem, se desenvolvam melhor e cresçam aí na sua mais benéfica plenitude. Então, assim, existe um mito muito grande que as pessoas, em geral, elas falam e propagam também esse mito, dizendo que o bebê ele deve dormir pouco ou ele deve dormir menos durante o dia para que ele consiga fazer um sono noturno de melhor qualidade. É um dos mitos mais fortes aí que norteiam, que ali passa pelas famílias, pelas mães, e esse mito, não é verdade. A gente bem sabe, quando a gente estuda um pouco da fisiologia do sono, quando nós estudamos mais sobre o sono do bebê, nós sabemos que esse mito, ele não se sustenta, porque o período que o bebê dorme durante o dia, períodos muito produtivos de sono durante o dia, exercem um papel fundamental e importante no sono noturno dos nossos bebês. Então, assim, se o bebê ele está muito cansado, se o bebê ele está muito exausto quando ele chega ao sono noturno, isso resulta em mais despertares na madrugada. Então, nós precisamos garantir as sonecas na hora certa, no momento exato, atendendo às janelas de sono, para a gente evitar o excesso, o acúmulo de cansaço ao longo do dia por esse bebê, e quando esse bebê chegar ao sono noturno, ele não está estressado, com o corpinho inundado de cortisol, e a gente só consegue isso garantindo boas sonecas, bons momentos de descanso durante o dia com esse bebê. A gente pode investir sim num ritual para soneca, e eu friso que é importante o ritual da soneca obter elementos, obter ações que sejam diferentes do ritual noturno. Pode ter um ou outro elemento em comum, mas é bom você fazer essa diferenciação, porque através dessa sequência de ações que você faz, que identifica para o bebê que ele vai dormir um período mais curto ou um período mais longo. E período mais curto, que eu digo, é o período de soneca, e o período mais longo é o período de sono noturno, onde ele vai fazer estirões maiores de sono. Então, invista num bom ritual de soneca para esse bebê entender que nós estamos dando a ele sinais que vão sinalizar que aquela é a hora e a condição que ele deve dormir. Então, o
ritual, tanto na soneca como no ritual, como o ritual noturno, são de fundamental importância. Então, assim, o ritual por si só, ele não é algo que vai fazer milagres, não vai fazer com que o seu bebê prolongue a soneca dele milagrosamente, mas é assim o primeiro passo, o ponto inicial de partida para esse bebê fazer uma soneca melhor, uma soneca de mais qualidade, quem sabe prolongar essa soneca, tá? Então, assim, feita essa introdução, o que nós precisamos saber hoje, o que nós queremos saber hoje é como que nós vamos, o que nós vamos fazer quando o nosso bebê só tá fazendo sonecas curtas, quando o nosso bebê só faz sonecas curtas. O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade dessas sonecas e prolongar essas sonecas e conseguir aí estender um pouco o período? Então, por exemplo, seu bebê fez uma soneca curta, fez algumas sonecas mais longas durante o dia e chegou ali no meio do dia e fez uma sonequinha bem curta, e aí você não sabe como agir. Eu recomendo você tentar diminuir os estímulos do restante do dia. Então, se aquele bebê ele já fez uma soneca curta, ou seja, uma soneca que não foi satisfatória para ele, e você superestimula esse bebê no restante do período que ele ainda vai ficar acordado, então pode resultar nesse bebê ficar bastante estressado, chegar ao sono noturno, não ter eliminado toda aquela pressão de sono ali durante o dia e chegar no sono noturno mais cansado e mais exausto. Então, procure diminuir os estímulos que esse bebê vai ter aí no restante do dia para ele ter menos danos quando ele chegar no sono noturno. Então, o bebezinho fez uma soneca mais curta, não superestimule esse bebê no restante do dia. Invista nesse ponto que você vai conseguir minimizar os danos causados aí por uma soneca mais curta. Outro ponto que você pode investir também é pegar esse bebê, colocar assim que você tirar esse bebê do quarto, depois que ele acordou de uma sonequinha curta, manter esse bebê mais aconchegado a você, manter esse bebê no colo um período, apesar dele não estar dormindo, mas ele tá ali descansando no seu colo, tendo aquele momento de carinho, de afeto com você e não tá muito agitado, não já tá indo para uma brincadeira, ou um estímulo, ou algo que vai deixar esse bebê mais agitado. Então, procure deixar esse bebê mais pertinho de você, no seu colo, mais quietinho e descansando. Em todo caso, se esse bebê não conseguir fazer uma outra soneca ou fez uma soneca muito curta e eu recomendo você adiantar o sono noturno do bebê. Tente trazer para mais cedo o sono noturno, para esse bebê não ficar com uma janela muito extensa de sono, para esse bebê não ficar muito tempo acordado e ali ir acumulando muita pressão de sono e vai acumulando muita adenosina, e aí chega no sono noturno, acaba que esse sono noturno é prejudicado. Então, tente antecipar. Se a soneca foi muito curta, muito ruim mesmo, tenta antecipar aí em 1 hora o sono noturno. Se a soneca foi mais ou menos ruim, né, e você pode tentar antecipar o sono noturno em meia hora. Então, se a soneca foi péssima, traga o sono noturno para 1 hora antes do período que esse bebê já fazia. Se a soneca foi mais ou menos ruim, tenta trazer o sono noturno 30 minutos para mais cedo. Lembrando que eu recomendo o máximo que você consegue antecipar o sono noturno para 17 horas. Então, o limite máximo que você pode antecipar, eu recomendo 17 horas para não ficar também muito cedo, né? Começar esse sono noturno cedo demais, 17 horas é o limite. Porque tem crianças que dormem 18 horas, 18h30. Você trouxe aí no máximo aí para as 17, não haverá tanto prejuízo para esse bebê. Então, afinal de contas,
O que são sonecas curtas? Como que você pode avaliar se o seu bebê ele fez uma soneca curta ou não? Porque às vezes você tá achando que ele fez uma sonequinha curta e ele não fez, né? Então, o que são sonecas curtas? Basicamente, as sonecas curtas são aquelas sonecas que não são satisfatórias para o bebê, no sentido dele não ficar irritado. Então, se o seu bebê acorda feliz de uma soneca, disposto, alegre, interagindo com você, quer dizer, aquela soneca, ela foi sim satisfatória, mesmo que ela tenha durado 40, 50 minutos. Agora, se o seu bebê acorda irritadiço, é um bebê que está agitado, você percebe que o bebê não dormiu o suficiente, você percebe nitidamente que esse bebê ainda está com sono. Então, essa soneca não foi uma soneca satisfatória, ela foi uma soneca curta. Geralmente, no período que os bebês estão dormindo, as mães procuram, né, fazer as suas outras atividades, as suas outras obrigações. As mães querem que o seu bebê durmam ali 1h30, 2 horas, mas nós temos que analisar primeiro se esse é o padrão desse bebê. Se esse bebê é um bebê que faz sonecas de 1h30, de 2 horas, é um bebê que está acordando feliz ou é um bebê que está irritado. Então, esse ponto você tem que analisar. Nós queremos que o nosso bebê durma, mas nós temos que saber se a soneca foi boa para o seu bebê, para aquele bebê. Aquela soneca foi suficiente ou foi insuficiente para esse bebê, tá? Esse bebê acordou feliz. Se esse bebê acordou feliz, saiba que é muito difícil prolongar uma soneca para um bebê que tá acordando super tranquilo, tá alegre, tá interagindo. Então, certamente você vai ter dificuldade para estender essa soneca. Então, eu recomendo você prolongar a soneca do bebê só se ele acordar irritado. Se ele tá feliz, deixa como está, entende? Então, se ele tá irritado, tá acordando choroso, você tá percebendo nitidamente que esse bebê tá com insuficiência de soneca, então você tente prolongar. Então, atente bem para a janela de sono desse bebê. Então, é uma causa principal que faz com que os bebês acordem e façam sonecas curtas. É a mãe perder a janela de sono desse bebê. Então, eu sempre digo, perder uma janela de sono é muito fácil perder esses sinais, porque às vezes o bebê emite aquele sinal e você tá ali naquela atividade do dia, você acaba perdendo aquele time. Então, você perdeu o momento em que seu bebê demonstrou sinais. E eu sei também que às vezes você se baseia numa tabela da internet e fica talvez até engessado naquele tempo de janela de sono do bebê. Então, se a janela de sono diz que, se a tabela da internet diz que o seu bebê faz uma janela para aquela idade que ele está, de 2 horas, por exemplo, e você fica fixa naquele horário, às vezes o seu bebê nem demonstrou sinais, nem está com sono. Então, você tenta colocar ele para dormir e você vai ter muita dificuldade. Às vezes, com muito esforço, o bebê acaba dormindo ali, mas ele acaba acordando antes do tempo, ele acaba acordando muito cedo e faz um período de soneca muito curto, porque não estava na hora dele dormir. Então, você colocar o bebê para dormir antes dele sentir sono e você colocar esse mesmo bebê para dormir depois que ele deu os sinais de sono, ou seja, depois que ele ultrapassou, estourou a janelinha de sono dele, você vai ter como consequência sonecas curtas. Então, existe um ponto certeiro para você identificar e colocar o seu bebê para dormir na hora e no momento certo. Olhar com um olhar atento, uma observação mais direcionada para esse bebê. Então, as tabelas, elas servem para dar um norte para a gente, mas elas não são
determinantes, elas não são a principal fonte para você descobrir aí o tempo que esse bebê consegue ficar acordado. O principal fator que nós devemos observar são os sinais que o nosso bebê emite. Então, cada bebê ele é único, cada bebê tem os seus próprios sinais. A janela de sono vai mudando ao longo do dia, vai aumentando ao longo do dia, então nem todas as janelas elas tendem a ser iguais durante um dia, então a gente não pode engessar a janela de sono do bebê em um horário só. A gente tem que observar, aliar o conhecimento que a gente tem dessas tabelas com os sinais que os nossos bebês emitem. Então, se a soneca do seu bebê está muito curta, presta bastante atenção. Se a janela desse bebê também não está muito curta, então você está achando que o seu bebê tem uma janela de sono aí de 1h40, por exemplo, e esse bebê precisaria, no caso, ficar um pouquinho mais acordado, e você não está observando. Então, observa a janela curta demais, observa a janela de sono, que também é longa demais. Outro ponto importante para a gente observar nos bebês que fazem sonecas muito curtas, eu sempre olho com bastante atenção para essas mães, porque às vezes a mãe fala, não, eu tô fazendo tudo certinho, mas o bebê continua fazendo a janela de a soneca muito curta. Então eu falo, vamos prestar atenção agora nos detalhes. A gente observa esse ponto principal, que é a janela de sono, se está sendo atendida no ponto exato, no ponto certo, na hora e no momento certo, atendendo ali aos sinais que aquele bebê emite, mas também nós prestamos atenção nos detalhes do ambiente que esse bebê está indo dormir. Então, como que está esse ambiente? Esse ambiente está favorável ou não está favorável para esse bebê dormir? Mayara, o que é um ambiente favorável? O ambiente favorável ele é composto de muitas coisas. Ele é composto de vários detalhes que vão beneficiar o sono desse bebê. Então, você percebe o ambiente, se ele está totalmente escuro. Esse bebê, durante o dia, as sonecas, elas tendem a ser um pouquinho mais difíceis do que o sono, porque primeiro, nas sonecas nós não temos aí o hormônio da melatonina, que ajuda o bebê a ficar assim mais sonolento, que ajuda o bebê a ter mais sono, vontade de dormir. Nós temos também os estímulos do dia, a claridade. Então, esse bebê, ele tende a se distrair muito mais com objetos, com tudo que ele possa ver no quarto dele. Então, o ambiente de sono deve sim ser um ambiente escuro, um ambiente mais escuro quanto, Mayara? O mais escuro possível que você conseguir. Eu sei que isso depende de várias situações, né? Mas o tanto que você puder proporcionar um ambiente mais escuro para esse bebê conseguir dormir, não se distrair com objetos, com a claridade do dia, com a janela, com a fresta de luz, com pontos luminosos, você tentar fazer de tudo, fazer as suas adaptações, colocar uma cartolina preta, colocar saco de lixo nas janelas, ou colocar papel alumínio, a sua adaptação, o que você conseguir fazer para deixar esse ambiente mais favorável à soneca desse bebê. Então, presta bastante atenção nesses ajustes. É sim válido você fazer adaptações, ajustes no ambiente do sono da soneca desse bebê, para esse bebê não fazer sonecas tão ruins. Investir em o que mais no ambiente? Invista num ruído branco, porque além do estímulo visual que esse bebê tem durante o dia, esse bebê também tem os ruídos externos, barulhos externos, que podem sim atrapalhar o sono, a soneca desse bebê, fazendo que esse bebê acorde
com tempo menor de soneca, com mais facilidade. Então, invista no ruído branco, que é um som que opera na mesma frequência, aí o cérebro da criança sintoniza nessa frequência e não percebe os estímulos, os ruídos, barulhos externos. Então, invista no bom ruído branco para esse bebê conseguir fazer um tempo melhor de soneca. Então, outro fator também é que às vezes o bebê faz um ciclo de sono na soneca e ele não consegue fazer um outro ciclo seguido desse primeiro, ou seja, esse bebê ele não consegue emendar um ciclo de sono no outro. Então, isso prejudica. Quando o bebê ele completa um ciclo, ele acaba acordando. Então ele faz o ciclo dele, tem o sono leve, sono profundo, ele faz ali o breve despertar. Quando ele acorda ou começa a se mexer, ele começa a acordar, ele não consegue voltar a dormir, não consegue emendar um ciclo de sono no outro. Isso acontece muito porque o bebê ele tem a forma que ele começou a iniciar a soneca dele. Então, o bebê ele teve o conforto, seja do peito, seja da mamadeira, seja do colo. A forma que esse bebê iniciou a soneca, quando ele passa pelo breve despertar, quando ele termina o primeiro ciclo de sono dele e ele tem aquele breve despertar, o bebê ele percebe que ele está num ambiente diferente daquele que ele iniciou a soneca dele e ele se assusta ou ele quer um conforto, o mesmo conforto que ele teve no início da soneca. Então ele busca por aquele conforto. Então às vezes a mãe dá o peito para o bebê e o bebê adormece no peito e aí ela coloca o bebê no bercinho. Então, quando esse bebê tem esse micro despertar, o breve despertar, ele percebe que ele não está no peito da mãe, aí ele busca aquele conforto, ou senão ele acaba acordando de vez e não consegue emendar um ciclo de sono no outro. Então fica com aquela soneca mais curta. Então, a gente utiliza, assim, algumas estratégias para tentar fazer com que esse bebê emende um ciclo no outro. Primeira delas é você tentar dar o mesmo conforto que o bebê teve no início da soneca e fazer com que esse bebê emende. Então, por exemplo, o bebê passou por um ciclo de sono, primeiro ciclo de sono da soneca, e esse bebê acaba acordando. Então a mãe vai lá e oferece o mesmo conforto que esse bebê teve no início da soneca e tenta fazer com que esse bebê emende um outro ciclo. Então, se foi peito, você oferece o peito, se for mamadeira, não sei, talvez você possa analisar junto ao seu pediatra, ver se você pode dar uma outra mamadeira para esse bebê, para ele emendar um ciclo de sono no outro. Então, outra situação que você pode também fazer é tentar entrar no quarto desse bebê antes dele acordar. Então você percebe que o bebê ele tem um padrão. Meu bebê só faz 40 minutos de soneca. Meu bebê sempre acordou 50 minutos depois que ele iniciou a sonequinha dele. Então você pode entrar ali uns 5 minutinhos antes desse bebê acordar. Entra no quarto 5 minutinhos antes e primeiro você vai perceber o que está acontecendo. Então, o que esse bebê, ele começa a se mexer ou ele já acorda de vez. Nos primeiros dias você pode primeiro analisar o que está acontecendo, como que esse bebê está despertando. Então, depois você pode, entra 5 minutos no quarto, fica ali esperando os movimentos daquele bebê e quando ele iniciar aquele movimento que vai fazer com que ele realmente desperte, quando ele for ali acordando, você pode ir lá dar batidinhas no bumbum, fazer dando batidinhas, tentando prolongar aquela soneca.
E a intenção aqui é que nós ajudemos esses bebês a prolongar as sonecas, vai tentando ali alguns dias e a intenção é que esse bebê consiga por si só prolongar a própria sonequinha, sem que você precise fazer essa intervenção. Então, você pode ficar ali alguns dias tentando prolongar essa soneca, depois de, por exemplo, uma semana que você tentou prolongar, no 8º dia, você deixa esse bebê e você não tenta prolongar, deixa ele dormir tranquilo, deixa ele dormir, vê se ele vai por si só prolongar a soneca. Ele não conseguiu prolongar nesse 8º dia, tá do mesmo jeito, você tenta ali mais uma semana, tenta prolongar, vai entrando 5 minutinhos antes no quarto desse bebê, tenta estender um pouco o período dessa soneca e depois faz uma nova tentativa. Esse bebê está conseguindo prolongar por si só e você vai tentando. Coloca a mãozinha sobre ele, vai dando batidinhas no bumbum, vai fazendo shh, tentando acalmar esse bebê para a gente ter esse objetivo, que ele mesmo prolongue essa sonequinha. O que você vai fazer é incentivar esse bebê a prolongar. Você vai tentar ensinar esse bebê a prolongar a sonequinha dele. Se você não conseguiu prolongar desse jeito, dando batidinhas no bumbum, fazendo shh, você tenta prolongar como você conseguir. Então, é no colo, é na mamadeira, é no peito, é na chupeta, do jeito que esse bebê consegue prolongar, você vai tentar e vai fazer assim, tá? Então, faz um período para ver se ele conseguiu se adaptar, se ele tá prolongando e depois tenta de novo se ele não conseguir e vai tentando. Outra situação que você pode tentar fazer é se esse bebê dorme ali no carrinho, tá acordando, vai lá, fica balançando o carrinho, empurrando o carrinho, vendo se esse bebê consegue me dar um ciclo de sono. Ah, esse bebê é um bebê que só dorme no colo, dorme sendo ninado, dorme sendo balançado no colo da mãe. Então, você tenta colocar esse bebê no berço. Então, geralmente a mãe tá ninando o bebê no colo, fica um período com ele, depois coloca, transfere ele pro berço. Então, tenta colocar esse bebê de 15 a 20 minutos depois que ele realmente pegou no sono, para ele não ter assim mais chances de despertar quando você estiver colocando ele ali no berço. Os bebês menores, eles têm mais dificuldade de perceber essa mudança de ambiente. Tanto é que a gente aconselha até os 3 meses a mãe se investir e aproveitar para tentar colocar o bebê para dormir em diversos lugares. Então, coloca o bebê para dormir no berço dele, no carrinho, no canguru ergonômico, no sling. Ensina esse bebê a dormir em diferentes lugares, até uns 3 meses, mas depois disso, o bebê, que antes, quando o bebê é pequenininho, ele não percebe muito essa mudança de lugar, são bebês que dormem muito, então eles não percebem muito o ambiente, mas depois dos 3 meses, quando o bebê vai ficando um pouquinho mais maduro, ele vai sim percebendo o lugar que ele tá dormindo, no bercinho, tô dormindo agora no canguru, tô dormindo agora no sling, então fica mais difícil para esse bebê. E quando eles são transferidos, então às vezes o bebê dorme no seu colo, o bebê dorme de uma forma, dorme sendo amamentado, dorme sendo ninado, e eles já percebem essa transferência de local, transferência do colo para o berço. Eu adormeci no colo, mas agora eu acordei no meu breve despertar aqui no berço. Então, esse bebê, ele solicita aquele conforto que ele teve para iniciar o sono, a sonequinha dele. Então, você vai tentar sempre oferecer, para prolongar a soneca do bebê, sempre tenta oferecer o mesmo conforto que você deu no início da soneca do bebê. Então,
os fatores para os bebês fazerem essas sonecas curtas, os bebês não conseguirem emendar um ciclo de soneca no outro, é isso, a janela pode estar errada, o ambiente do bebê que ele está dormindo pode estar inadequado, pode estar um ambiente muito claro, esse bebê pode estar se distraindo sim com os estímulos que ele está vendo, brinquedos no quarto, esse bebê pode também estar escutando barulhos externos ao quarto, então invista no bom ruído branco e invista nesse ambiente para esse bebê conseguir dormir melhor. Ou também porque esse bebê não está conseguindo emendar um ciclo de soneca no outro. Se for esse o caso, então nós vamos ajudar esse bebê a ensinar também esse bebê a adormecer o início da soneca no local onde nós queremos que esse bebê complete essa soneca. Então, se você quer que o seu bebê inicie a soneca no berço e finalize a soneca no berço, invista em ensinar esse bebê a adormecer. O início da soneca começar no bercinho dele. Então, você pode ir tentando fazer uma transição desse bebê, se é um bebê que dorme sendo ninado, e ir tentando aos poucos fazer essa transição, colocando esse bebê acordado no berço, aos poucos. Então, às vezes a gente fala de muitas tentativas. Às vezes você vai precisar de tentar ali 100 vezes, vários dias, coloca esse bebê acordado, aí ele protesta, você pega ele de volta, mas sempre tentando fazer essa transição. Para quê? Para esse bebê iniciar a soneca, aonde você quer que ele termine essa mesma soneca, onde você quer que esse bebê faça um período maior de soneca, onde você quer que esse bebê durma um período maior. Então, ensina esse bebê a adormecer o início da soneca no local onde você quer que ele conclua essa mesma soneca. Então, invista nesse aspecto que você tem tudo para essa sonequinha melhorar. Então, é difícil a gente esperar, né, que esse bebê ele durma no colo e depois faça 1h30 de soneca no próprio berço, né? Então, vamos entender um pouco como funciona mais o organismo dos bebês, principalmente os bebês maiores de 3 meses, que eles já percebem que o local é diferente, que ele adormeceu no colo, mas ele acordou num ambiente diferente, então ele acaba despertando, acaba ficando mais estimulado, quer saber que local é aquele, não reconhece aquele local como local inicial da soneca dele. Então, se você está tentando prolongar a soneca do seu bebê, então você tenta ali por uns 15, 20 minutos, tenta prolongar, você tá ali tentando, porque prolongar, gente, soneca de bebê é algo desgastante, principalmente bebês que fazem muitas sonecas. Então a mãe, ela pega aquele período que o bebê tá dormindo, que o bebê tá descansando, tirando a sua soneca, para fazer suas outras atividades. Imagina só você ter que prolongar todas as sonecas. Então é algo bem cansativo. Então você pega uma soneca, aquela soneca principal, então tenta prolongar, tenta ali uns 10, 15, 20 minutinhos, não deu? Olha, eu recomendo você realmente sair do quarto do bebê e desistir mesmo de tentar prolongar, não ficar muito tempo ali, ficar 1 hora tentando prolongar. Não deu certo? Então você saia do quarto e começa a iniciar uma nova janela de sono. Então veja, você ficou ali no quarto, tentou prolongar, o bebê fez 40 minutos de soneca. Aí você ficou tentando prolongar a soneca, não conseguiu, 15, 20 minutinhos, não conseguiu. Saia do quarto e inicie um novo período de janela de sono. Inicie um novo período acordado desse bebê. Provavelmente é um bebê que vai fazer uma janela mais curta. Então, se esse bebê consegue ficar ali 2 horas acordado, talvez ele fique 1h40,
fique ali 1h30 só acordado, porque a última soneca dele foi mais curta. Então, atenta para esses detalhes, não se desgaste tanto para não ficar muito cansativo. Então, a janela de sono do bebê, ela não pode ser uma janela rígida, de você achar que o bebê só consegue ficar acordado 1h30 e que de forma alguma ele vai ficar mais tempo ou menos tempo acordado. A depender do dia, por exemplo, se ele fez uma soneca curtinha, a última soneca que ele fez foi muito curta, a próxima janela de sono ela tende a ser curta mesmo, porque esse bebê não liberou toda a adenosina naquela soneca, então ele tá com a pressão de sono acumulado, então esse bebê vai ficar menos tempo acordado, ele vai precisar dormir mais cedo, vai precisar dormir antes da janela realmente vencer, né? Outro ponto importante é a dificuldade afetiva que o bebê tem. A gente deve sim dar muito carinho para o bebê, dar muito amor, dar muito conforto emocional para esse bebê, porque eles precisam, a necessidade básica do bebê, ser amado, ser confortado, ser acalentado. Então, muitos bebês, eles acordam de tempos em tempos, porque sabem que vão ser pegos no colo, vão ter aquele aconchego da mãe. Então, no tempo acordado do bebê, é bom sempre investir nesse aconchego, nesse abraço, muito carinho, encher o potinho do amor desse bebê, para ele não ficar com falta afetiva. A gente precisa sim trabalhar o emocional dos bebês para que eles se sintam completos e possam fazer sonecas de mais qualidade. Então veja, as sonecas, fazer sonecas mais longas, prolongar o período da soneca, são vários fatores, né, que colaboram para uma soneca de mais qualidade. Então, invista nessa questão emocional, invista nesses outros fatores que eu falei, como ambiente, ciclos de sono, a janela de sono, e formando esse conjunto, você pode ajudar seu bebê a prolongar e fazer sonecas melhores durante o dia. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado, volta aí nesse vídeo. E obrigado pela confiança e até a próxima.